Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Já no finalzinho da sua carta, desta carta que Paulo envia a Timóteo, ele faz um apelo para o jovem pastor. Vamos ver o que diz o texto sagrado, capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele começa assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, falando para Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Se você ler esta carta toda, você vai perceber que provavelmente Paulo ele tenha escrito esta carta no ano 66, 67, já próximo da sua partida. Porque no versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo, percebendo que a sua execução estava próxima, ele envia esta carta para Timóteo. E parece que esse fato aconteceria tão depressa que ele diz no versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Eu creio que Paulo ele pede isso para Timóteo. Por quê? Olha, Timóteo, se você demorar um pouquinho, talvez quando você chegue aqui em Roma, eu já estarei com o Senhor na eternidade. Por isso que ele diz que a minha partida é chegada. E ele pede a Timóteo que venha ter com ele o mais rápido possível. Mas vamos ver no texto aqui de Paulo para Timóteo, ele diz que conjuro-te perante, na presença. A palavra aqui conjurar é martirozomai, uma palavra grega, que ela quer dizer o seguinte: olha, testificar é ser testemunha, é testemunhar, ou seja, eu tenho que ser uma testemunha diante do Senhor, aqui na terra. Eu tenho que testemunhar o Evangelho de Cristo, eu tenho que ser uma testemunha viva do Senhor Jesus aqui na terra. Por isso que conjuro-te perante Deus, eu tenho que ser uma testemunha diante de Deus e da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, por isso que há de julgar os vivos e os mortos. Quem que há de julgar os vivos e os mortos? Claro, a pessoa do Senhor Jesus. E diz ainda que pela sua manifestação, aqui a palavra grega é epifania, ou seja, a manifestação do Senhor Jesus em glória para buscar o povo seu. Então, quando Jesus vier, ele vai julgar os vivos e os mortos. Pode, que há de julgar os vivos e os mortos
pela sua manifestação e pelo seu reino, pois Jesus, ele instalará um reino de 1000 anos aqui na terra, mas antes disso haverá este julgamento dos vivos e os mortos, pela sua manifestação, quando ele se manifestar, que é Epifania. Por isso que, olha, diante desta iminência da volta do Senhor Jesus, você, Timóteo, deve ser uma testemunha viva do Senhor na terra. Então, como você é uma testemunha na terra, você está testemunhando o Evangelho de Cristo aqui na terra, o que você deve fazer, Timóteo? Pregue a palavra, Timóteo. Pregue a palavra e ele diz, instar aqui é estar a postos. Pregar é proclamar. Proclame a palavra do Senhor, ou seja, esteja pronto. Estar a postos é estar pronto. Esteja pronto para pregar a palavra, Timóteo. Aqui a palavra quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quando uma oportunidade acontecer, pregue a palavra, Timóteo. Quando essa oportunidade surgir na sua vida, quando alguém der uma brecha para que você dê uma oportunidade para que você pregue o Evangelho, pregue. Esteja pronto para pregar o Evangelho quando essa oportunidade acontecer. E ele diz mais ainda, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina é ensinamento. Ele usa primeiro aí que é corrigir. Pode ver que corrija. A palavra corrigir é reprovar, sentenciar, refutar. Tudo isso ele estava pedindo para que Timóteo fizesse. Refute, Timóteo. Repreenda, sentencie, refute o quê? Os falsos ensinos, os ensinos errôneos que têm surgido no seio da igreja. Ele estava instruindo o jovem pastor a proceder diante de uma congregação. Então ele pediu para primeiro corrigir, que é reprovar, sentenciar e refutar. Depois ele usa repreender. Repreender aqui é exigir com severidade. E também tem o mesmo significado de reprovar. Mas aqui é o sentido principal desta palavra, repreender, é exigir com severidade. Então o primeiro é sentenciar, reprovar e refutar. Repreender é exigir com severidade. E depois ele fala de exortar com toda longanimidade. Exortar aqui é confortar, encorajar. A palavra grega aqui é parakaleo. Parakaleo, chamar para o lado e ensinar no sentido de encorajar alguém. E esse ensino encorajador, ele deve ser feito de forma longânima, ou seja, com paciência, com tolerância. Devemos tolerar as pessoas. E a palavra aqui que ele usou para longanimidade é macrotumos, ou seja, de agir lento, seja paciente, não seja, como diz o ditado popular, de estupim curto na hora de ensinar, mas seja paciente, tolere aqueles que não sabem. Então, o ensinamento deve ser dessa forma. Então, exortar, encorajar, fortalecer, mas com paciência. Por quê? Veja bem que o versículo 3 ele diz assim, pois haverá tempo. O tempo aqui, a palavra grega é kairos, ou seja, é o tempo oportuno, o tempo de Deus. Nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. Em algum momento da história vai acontecer isso, o kairos, tempo, kairos, tempo indeterminado. Ou seja, pois haverá um tempo, e esse tempo não tem como determinar. Haverá um tempo indeterminado, não definido, em que as pessoas não suportarão, ou seja, elas não vão manter
ou permanecer firmes em quê? Na sã doutrina. Eles não permanecerão de pé, firmados na sã doutrina que está contida na palavra do Senhor. Eles não suportarão, ou não ficarão de pé, firmados nesta palavra. E pode ver que ele diz o seguinte: pelo contrário, eles cercar-se-ão de mestres ou de doutores, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos. Veja bem que, pelo contrário, essas pessoas não suportarão a sã doutrina. Eles não permanecerão firmes na sã doutrina. Pelo contrário, ele diz aqui que eles ajuntarão, cercar-se, vai ser cercado. Pelo contrário, eles amontoarão, como diz a versão King James. A versão King James diz o seguinte, ela diz assim, vamos ler o texto: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Esta é a versão King James. E veja bem que ele diz que eles ajuntarão para si o quê? Doutores, mestres. Aqui a minha versão fala que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, desejoso de ouvir coisas agradáveis. Eles procurarão mestres que os ensinem de acordo com aquilo que eles querem ouvir, não de acordo com o que está contido na palavra do Senhor, o ensino, a doutrina que está contida na palavra do Senhor, mas com esse desejo intenso. E pode ver aqui que a minha versão, ela fala de cobiça, e a cobiça aqui, ela fala de epitúmia. Epitúmia, que está aqui nesse versículo 3, epitúmia, fala de desejo forte que me inclina às coisas deste mundo, aos desejos deste mundo, ou desejo por algo que é proibido e é ligado a este mundo. Então, as pessoas cobiçosas, segundo os seus próprios desejos de fazer algo errado, elas vão sentir coceira, ou seja, elas desejarão ouvir coisas agradáveis, que massageiem o seu ego, e não segundo o que está contido na palavra do Senhor. Nós não devemos falar coisas que agradam as pessoas, não, de maneira nenhuma. Nós devemos pregar a palavra assim como ela é, com suas doutrinas, com seus ensinos, que faz com que nós sejamos repreendidos, exortados e que nos coloque no nosso devido lugar. E para que isso aconteça, a palavra do Senhor, ela tem que nos corrigir, ela tem que nos repreender e ela tem que nos exortar. Eu vi um certo pastor dizendo que quando a palavra de Deus ela é pregada com toda a sua essência, duas coisas vão acontecer na vida de um ser humano. Esta palavra, quando pregada com autenticidade, ou ela vai me quebrantar, ou ela vai me endurecer. Como diz um sábio, o mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. Ele falou isso com muita propriedade, ou seja, a mesma palavra que me quebranta é a mesma palavra que endurece o coração das pessoas. Por isso que estes homens, desejosos de escutar coisas agradáveis, coisas que massageiem o seu ego, que não confronte o seu pecado, com esse desejo intenso para fazer o que é errado, eles procurarão mestres, doutores, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que a ensina de uma maneira totalmente errada. Eles buscarão essas pessoas para ensinarem elas, para lhe ensinar a fazer coisas erradas. E diz ainda que e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quando
essas pessoas ouvirem essas coisas agradáveis, ensinada por esses falsos mestres, eles se recusarão a dar ouvidos ao quê? A verdade que está contida na palavra do Senhor, a verdade que é Cristo. E o que eles vão fazer? Eles se entregarão às fábulas. Fábulas aqui, a palavra grega é mitos, ou seja, é uma história, é um discurso, uma invenção, é algo inventado pela mente humana e não algo que está realmente inserido nas páginas das Escrituras Sagradas. Então eles vão se entregar a essas histórias, a essas invenções, a estas fábulas, como diz aqui o texto. Tu, porém, olha, agora ele fala para Timóteo, tu, ele pode ver que ele usa aqui a segunda pessoa do singular, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio. Sóbrio aqui é o contrário de ébrio ou bêbado, ou seja, uma pessoa que age em sã consciência, porque o ébrio, o bêbado, ele está desligado, está alheio ao que está acontecendo à sua volta, porque o seu pensamento não está funcionando corretamente. Ser sóbrio, Timóteo, em todas as coisas. Veja bem, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Qual que era a missão de Timóteo? Pregar o evangelho do Senhor Jesus. Pregar a palavra do Senhor Jesus. Pregue a palavra, Timóteo. Faça o trabalho de evangelista, Timóteo. Ser sóbrio. Que o seu agir seja consciente, seja baseado, pautado nas Escrituras. E depois disse ainda que, e cumpra cabalmente. A palavra cabalmente é ser levado até o fim. Leve o seu ministério, Timóteo, até o fim. E aqui a palavra ministério, ele usou diaconia, ou seja, seja um serviçal. Diaconia é aquele que está a serviço. Seja um serviçal na obra do Senhor. Cumpra o teu ministério até o fim. Porque ele diz aqui que haverá tempo, e nós estamos vivendo esses tempos. Tempos trabalhosos em que as pessoas não estão mais suportando a sã doutrina que está na palavra do Senhor. Eles preferem a dar ouvidos a outras coisas que massageiam o seu ego, que satisfaz os desejos da sua carne. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que a nossa carne produz, é só você ler Gálatas capítulo 5. Lá tem uma lista de 16 itens e esses itens são coisas que o nosso ser, o homem carnal, produz. Ele faz estas coisas. E também diz lá o fruto do Espírito. Segundo o agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós produzimos o fruto do Espírito Santo. Mas a nossa carne, ela nos inclina a produzir algo contrário à palavra do Senhor. Só você ler lá em Gálatas 5, que você vai deparar com essa lista de aproximadamente 16 itens, que é o que nós produzimos segundo a nossa natureza carnal. Eu creio que nós estamos vivendo esses últimos dias na face da terra. Com certeza, esse tempo aqui, o Kairos, haverá tempo em que não suportarão. E esse tempo que nós estamos vivendo é que as pessoas não querem mais suportar a sã doutrina. Na verdade, as pessoas não estão nas igrejas querendo ouvir a palavra do Senhor. Elas estão lá simplesmente para ocupar um tempo da sua vida, horas vagas, ocupar horas vagas da sua vida. Estão ali para escutar uma palavra que acoberte o seu pecado, que faça com que o seu ego seja engrandecido, o seu eu seja engrandecido, e não realmente o que está contido na palavra do Senhor, que é uma palavra que nos corrige, é uma palavra que nos exorta, é uma palavra que confronta o nosso pecado, que nos coloca no nosso devido lugar,
e que faz com que nós pensemos o que realmente somos e que nós dependemos totalmente da pessoa do Senhor Jesus, da pessoa do Espírito Santo, para que Ele nos guie nesta caminhada e que nós nos submetamos à sua ação, ao seu poder e sejamos o que? Testemunha do seu Evangelho aqui na terra, como ele disse, conjura-te perante Deus, ou seja testemunha, Timóteo, diante da congregação em que você está sendo colocado. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá.